Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz, feliz semana a todos. Hoje, com a série Saúde da Mente e do Espírito, baseado no livro que o irmão Edson escreveu, né, irmão Edson? O livro. Sim, pela graça de Deus a gente conseguiu. Amém, Deus seja louvado. Então, para quem não conhece o irmão Edson Ferreira Barbosa, ele é psicanalista clínico, ele é neuropsicólogo e naturopata, tá? E hoje estamos finalizando a série com ele do livro, né? Saúde da Mente e do Espírito. Mas né, em agosto vamos continuar falando de saúde com nossos colaboradores aqui, terapeutas, tá? E o tema de hoje, para finalizar a série com o irmão Edson, é esperança e propósito. E com ele a palavra, irmão Edson. Obrigado, irmã Alexandra, e mais uma vez um prazer poder estar nessas primeiras horas da manhã com todos os nossos irmãos, né? E dizer que, para mim, essas 2 últimas semanas, onde nós abordamos aqui assuntos relacionados à saúde mental, foi muito gratificante. E quando a gente fala sobre algo, principalmente que é tão sensível, né, que é a nossa saúde mental, o benefício não é só para quem assiste ou para quem ouve, né, mas o benefício é para a minha pessoa também, porque nós temos os nossos conflitos, temos os nossos problemas, e quando você verbaliza, aí daí a importância de você verbalizar, né? Claro que com alguém que de fato vai fazer a diferença na sua vida. Mas quando você verbaliza, isso faz muito bem e isso estimula o seu cérebro a tomar uma decisão e sair da zona de conforto. Então, todas as vezes que eu realizo algo relacionado a programações, um culto que esteja sempre focado na saúde mental, então nós estamos verbalizando e isso, na realidade, nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, a vencer os nossos desafios. Eu vi aqui, né, pedidos de oração para pessoas que estão com dificuldades, né, em vencer os seus vícios. E a primeira coisa, né, que alguém que é dependente de algo, né, ou do álcool, ou das drogas, ou do sexo, ou de jogos e por aí vai. Alguém que tem alguma dependência, a primeira coisa que ele precisa fazer é verbalizar, é reconhecer que de fato ele precisa de ajuda, né? Então, quando você reconhece, você abre espaço para que haja um início, um processo de tratamento. E esse processo de tratamento ele virá através de profissionais qualificados, através do que este grupo aqui, né, faz, que é a oração, né, e o poder do Espírito Santo com certeza atua na vida dessas pessoas e ajuda-o a tomar uma decisão de forma correta. Então, não é fácil. Nenhum vício você consegue vencê-lo por conta própria, nenhum. Porque os vícios provêm do nosso inimigo, né, do inimigo de nossas almas. E ele trabalha muito bem esses vícios para que ele dê prazer à pessoa, né, ao viciado. Então, quer dizer, algo que te dá prazer é muito difícil de você eliminá-lo, mesmo que mine suas energias, que tragam doenças, que te separe das pessoas que te amam, mas o inimigo ele trabalha muito os vícios para que realmente a pessoa tenha dificuldade, porque é algo que dá prazer a ela. Então, assim, você não consegue vencer esse tipo de problema sozinho. Primeiro ponto, reconheça Cristo na sua vida. Segundo, peça o auxílio do Espírito Santo. E tome a sua atitude, reconheça, verbalize, tá? Isso vai fazer muita diferença. E aí, quando a gente fala sobre vícios, né, nós precisamos entender um ponto que é a esperança e o propósito. Esse é o tema da nossa última mensagem hoje. Qual é o sentido da vida, né? E qual a relação
do sentido da vida e da saúde mental. Eu preciso me perguntar todos os dias: por que eu estou aqui? Qual é a minha função no planeta Terra? Esse final de semana, aqui na nossa igreja, né, em Araguaína, o pastor Wagner Pires nos deu a honra de estar conosco em uma programação muito interessante. Para quem não conhece o pastor Wagner Pires, ele é pastor lá na Grande Goiânia, principalmente na igreja do Setor Fama. E durante 3 dias ele compartilhou conosco informações importantes a respeito da viagem pela eternidade, né? Os novos, os planetas que nós não conhecemos, as galáxias, e enfim. E foi uma viagem tão gostosa, e a gente olha para esse planeta Terra, né? Infelizmente contaminado pelo pecado, um planeta escuro, e observa que tem tanta coisa boa para se viver ainda, né? Tem tantas situações fascinantes, estimulantes, prazerosas que está guardada para nós, que o apóstolo Paulo disse: olha, olho nenhum nunca viu, a mente humana nem consegue imaginar. São as coisas que Deus tem guardado para nós. E foi muito bom vê-lo falando sobre essa viagem com detalhes, né? E como que é a questão do universo, das galáxias. E a gente fica assim pensando, olha, de fato vale a pena todo e qualquer sacrifício, porque a vida que teremos depois desta vida, né, em uma vida transformada, livre de pecados, será algo maravilhoso, fantástico, algo que não dá nem para imaginar, só vendo para crer, né, como diz o ditado. Então, este deve ser um sentido da vida, né? Qual que é o meu sentido da vida? Olha, eu quero morar ao lado do meu Deus, um Deus que é superpoderoso, criador do universo, criador de galáxias, de planetas infindos, e de uma forma milagrosa ele encarnou, né, em um ser humano, sofreu aqui nessa terra, morreu por cada um de nós e nos deu o direito a sermos resgatados desse mundo de pecado. Então a pergunta é: vale a pena servir esse Deus? Claro que vale, né? Porque apesar de termos uma história muito triste desse planeta, né, o primeiro casal, né, que foram criados, infelizmente fracassaram, né, em seu projeto, né, de construção de um mundo livre de pecado. Mas, enfim, apesar de termos esse ponto negativo na criação da Terra, nós temos um ponto positivo, porque um Deus veio aqui nos resgatar. Um Deus. Você consegue imaginar isso? Ele não precisava fazer isso. Ele é Deus. Ele não é limitado ao tempo igual nós, seres humanos. Independente da decisão dele, ele continuaria sendo Deus. Se ele dissesse eu não vou, que diferença isso iria fazer na vida de Deus, que é eterno, que não tem princípio nem fim? Mas ele resolveu fazer por amor a nós. Então, só essa atitude de Deus já justifica tudo e nos dá sentido à vida, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Eu preciso de um sentido, eu preciso de um motivo para poder ter ânimo. A palavra motivação vem de motivo e ação. Então, para que eu tenha uma ação positiva, eu tenho que ter um motivo. E o motivo, para nós, não pode ser maior ou melhor do que sabermos que, apesar de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida, né, na nossa vida, nós temos um Deus que nos permite encontrarmos o caminho certo e vivermos uma vida transformada. E já nessa terra, termos alguns pontos positivos para que possamos ter felicidade. Então, isso vale a pena. Nós precisamos valorizar cada ponto. É, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, né, capítulo 2, verso 20, ele chegou à conclusão de que ele se entregou de uma forma tão completa a Deus que ele disse: olha, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim.
Você já parou para pensar na importância dessa frase? Você já parou para pensar se você já está em condições de dizer essas palavras? Olha, a partir de hoje eu não sou mais nada. Eu não tenho mais o Edson Ferreira Barbosa. É Cristo que vive em mim. Bom, é óbvio que muitos ainda não estão nessa situação. E eu me coloco nessa situação também. Nós precisamos eliminar, como disse o pastor Wagner Pires aqui, né, nesse final de semana, eliminar as nossas bagagens. Nós temos muitas bagagens. O egoísmo é uma das nossas bagagens, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a inveja, os vícios, tudo são bagagens. Eu preciso eliminar essas bagagens. Só que sozinho eu não consigo eliminar. Não dá. Nem tente, você não vai conseguir. Você precisa de alguém muito mais forte do que quem colocou essas bagagens em você. E esse alguém mais forte é Cristo. Então você não consegue eliminar essas bagagens sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te dar o poder. E através do sangue de Cristo você elimina essas bagagens. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela ansiedade, pela solidão, pelo vazio existencial. Muitas pessoas ficam se perguntando qual é o sentido da vida. E quantas pessoas não tiram a própria vida porque não tem um sentido na sua vida? Essa é uma questão central e não apenas para a filosofia ou a psicologia, né? Mas também para a espiritualidade. Eu tenho que ter um sentido na minha vida. Queridos irmãos, todo cristão que um dia decidiu seguir a Cristo e que, de repente, por causa dos anos, ou ele perdeu o foco, ele também perde o sentido da vida. E existem muitos que estão dentro da igreja, porém, totalmente perdidos dentro da igreja. Não tem mais sentido na vida. Aquilo que fez com que eles tomassem uma decisão ao lado de Cristo, aquele foco, aquela alegria, aquele desejo de ser uma nova criatura, infelizmente, ao longo do caminho, ele vai perdendo a fé, vai perdendo o prazer, e isso faz com que, aos poucos, ele perca totalmente o estímulo que antes fez com que ele tomasse uma decisão ao lado de Cristo. E ele transforma aquela vida religiosa apenas em uma simples rotina. A rotina de ir à igreja aos sábados, domingos e quartas, e aquilo se torna só um costume e não mais um motivo, não mais um sentido na vida. E nós precisamos estar nos policiando constantemente, porque isso acontece com muita frequência em todas as pessoas, independente de serem leigos ou pessoas que estão à frente da obra. Todos, se eles perderem o verdadeiro foco, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro porquê de por que eles estão aqui, eles infelizmente vão se apagando, vão se tornando uma pessoa sem ânimo. E nós precisamos ter sempre essa esperança, porque Jesus Cristo vai vir. Independente de qualquer coisa, ele vai vir. Pode ser que ele não venha na minha geração, né? Não sei. Pode ser que ele não venha, mas ele virá. E eu não posso ficar preocupado, né? Ah, mas se ele não vir na minha geração, então eu perdi meu tempo. Não. O nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Nós estamos em um planetinha muito pequeno e esse planetinha escuro, ele tem ali o seu movimento de rotação e translação e o nosso tempo é limitado a esse planetinha. O tempo de Deus está lá no universo. É diferente do tempo de quem está dentro desse planeta. Então eu não posso me preocupar com isso. O que eu preciso é fazer a minha parte. E através do poder do Espírito Santo, trabalhar todo dia para ser uma pessoa melhor. E assim fazendo, o dia que eu encerrar o meu ciclo de vida neste planeta, eu ter a certeza de que eu fiz a minha parte com o poder do Espírito Santo. E como diz Paulo, acabei a carreira, guardei a fé
e a coroa agora está reservada para mim. Então é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que fazer. Não devo me preocupar com situações ou coisas que estão além do meu alcance. Eu tenho que me preocupar com o que está ao meu alcance. O que está ao meu alcance aqui? Esse mouse está ao meu alcance. Isso aqui eu tenho que me preocupar. Copo d'água. Então, o que está ao meu alcance é que eu preciso me preocupar. Mas situações políticas, situações que envolvem o planeta em questões não só políticas, como de meio ambiente, ou seja lá o que for, eu não tenho poder de transformar. O sentido da sua vida não pode estar focado no mundo político, porque o mundo político é um mundo de interesses. E cada um, independente da ideologia que ele segue, está lutando para alcançar e para assumir o poder. Não importa se é uma ideologia de direita, ou de esquerda ou de centro, todos estão lutando para alcançar o poder. Todos estão buscando uma coroa corruptível. E nós, como filhos do rei, estamos bem mais avançados, porque o nosso propósito, o sentido de nossa vida é uma coroa incorruptível, né? Então eu preciso parar para pensar nisso e deixar de focar em coisas que minam as nossas energias e que no fundo, não nos ajudam em nada para o nosso crescimento espiritual. Existe um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele é criador de algo chamado logoterapia. E o que é logoterapia? É a busca de sentido, é a força primária que move o ser humano. Do ponto de vista cristão, esse sentido é encontrado de forma plena em Cristo, que nos chama para uma vida de esperança, missão e propósito. É interessante essa ideia, né, desse psiquiatra, porque Viktor Frankl, ele nasceu em 1905, né, morreu em 1997, e ele sobreviveu aos campos de concentração nazista e observou que aqueles que tinham um propósito conseguiam suportar melhor o sofrimento. Em sua obra Em Busca de Sentido, ele afirma: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Entendeu? Você precisa ter um porquê para enfrentar os comos da vida. Como eu vou alcançar o sucesso? Como eu vou conseguir uma pessoa para ser a minha parceira para o resto da vida? Como eu vou alcançar a salvação? Como eu vou resolver esse problema hoje? Como eu vou fazer isso? Como eu vou educar os meus filhos em um mundo totalmente contaminado pelo pecado? Então, para que eu encontre as respostas do como, eu preciso ter um porquê. Por que você está aqui? Por que você tomou a decisão de estar assistindo essa programação? Por que você segue a Cristo? Então, a ideia de Viktor Frankl, que é baseado na logoterapia, ela ensina que o ser humano não pode ser reduzido apenas a impulsos ou instintos, mas é capaz de transcender e encontrar significado mesmo em meio à dor. Então, percebe a importância de você ter um porquê? Bom, nós ainda vivemos em um país onde não existe uma guerra declarada. Tem muitas guerras acontecendo no nosso país, né? Tráfico de droga, milícia, facções criminosas, situações tristes. Mas não existe ainda uma guerra declarada. Mas imagine-se em um país, como muitos que estão por aí, que já possuem uma guerra declarada, onde você não vai mais para o trabalho, porque não tem trabalho, onde está tudo destruído. E imagine-se nessa situação sem ter um porquê você está ali. Por que você se encontra vivo? Qual o seu objetivo e o sentido da sua vida? Você sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em depressão. Você vai estar perdido. E em muitos casos, pessoas que vivem em situações como essas, eles tiram a própria vida porque eles não têm um porquê. Então eu preciso estar constantemente avaliando a minha vida, a minha saúde mental,
pensando, por que o Edson está aqui em Araguaína? Por que ele ainda continua em pé? Por que ele ainda trabalha? Por que ele cuida da saúde? Por que ele vai fazer caminhada? Por quê? E por quê? E por quê? Você tem que encontrar resposta aos porquês da sua vida. E detalhe, não seja uma pessoa negativista. Tem gente que só olha as coisas ruins. E o pior, quer encontrar sempre um motivo para justificar as coisas ruins que enfrenta na sua vida. Então, esse porquê tem que ser um porquê positivo, um porquê animado. Eu estou aqui porque eu quero fazer a diferença nessa cidade, eu quero ajudar pessoas nessa cidade. Eu estou na faculdade porque quando eu me formar, eu quero dedicar o conhecimento que eu adquiri para ajudar o meu próximo. Então, você tem motivos de sobra para ser uma pessoa positiva, né? Tem motivos para ser negativo? Vamos ser honestos, né? Tem sim, tem muita coisa ruim acontecendo, e às vezes dentro da sua casa. Mas vai valer a pena você ser uma pessoa negativa? Você não acha que vai prejudicar e vai minar as suas energias a ponto de você perder o foco, a ponto de você perder o objetivo e o sentido da vida? Então, é melhor ser uma pessoa positiva, uma pessoa que, mesmo nas situações ruins, encontra situações boas para ser uma pessoa feliz. É claro que os problemas não vão desaparecer dessa forma, mas você terá muito mais facilidade para encontrar a saída. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido, mas você vai encontrar a saída. Você só precisa ser uma pessoa positiva. Nós estudamos aqui nas 2 últimas semanas a importância de você manter o seu cérebro com pensamentos positivos e as conexões neuronais, né, a facilidade de conexão que existe em um cérebro de uma pessoa positiva é muito maior. Então você consegue encontrar de fato a saída, você encontra um sentido para a sua vida. E eu posso, obviamente, através da logoterapia, que é o encontro do porquê, né, na minha vida, ter uma aplicação para a minha saúde mental. Então, se você pratica a logoterapia, você reduz o risco de depressão e de ansiedade. Você tem maior ajuda para enfrentar crises existenciais. E você proporciona resiliência em situações adversas. Então, você encontra mais resiliência. Situações adversas, meus irmãos, todo mundo neste planeta vai encontrar, vai enfrentar. Coisas ruins, um desemprego, uma doença, uma crise familiar, todo mundo vai enfrentar. Agora, se você entra numa situação dessa despreparado, sem um porquê, você não vai encontrar o como. Como eu faço para sair disso? Então, a diferença entre você conseguir superar situações ruins ou não vai depender de como você está vivendo a sua vida hoje. O hoje faz diferença muito e muito para o amanhã. Então, eu preciso ter esse cuidado, eu preciso começar a reavaliar o sentido da minha vida e encontrar um porquê na minha vida. A Bíblia, ela nos lembra que nossa verdadeira identidade não está nas conquistas humanas, mas em quem somos diante de Deus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no verso 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma geração eleita, já fomos escolhidos. Se eu serei ou não salvo para viver eternamente ao lado de Cristo, vai depender do sentido que eu estou dando à minha vida. Mas a passagem já está comprada. Só tenho que eliminar as bagagens que são desnecessárias, as bagagens que não farão falta para mim. Então, somos geração eleita e eu preciso valorizar
esse texto porque é o que me dá o passaporte para a salvação. E podemos fazer uma aplicação prática disso. Quando o indivíduo ele entende que sua identidade está firmada em Cristo, ele encontra segurança, autoestima saudável, paz interior. Essa consciência protege contra comparações sociais, sentimentos de inferioridade e crises de propósito. Então, olha que coisa interessante. Se você entende que sua identidade está firmada em Cristo, você não vai se comparar a ninguém aqui. Não importa se você é uma pessoa humilde, com poucos recursos financeiros, morando em uma casinha muito simples na periferia da cidade, ou se você é alguém que vive num bairro nobre, com milhões na sua conta. Não vai fazer diferença, porque o seu foco, o sentido da sua vida será outro. Você vai trabalhar e, obviamente, no seu trabalho, na sua inteligência empreendedora, se você conseguir alcançar o sucesso financeiro, Deus seja louvado por isso. Vai ajudar muito mais a sua igreja. Mas se de repente isso não acontecer, porque nós vivemos em um país capitalista, e o país capitalista, por natureza, ele tem suas desigualdades, as desigualdades existem, é impossível todo mundo ser igual. Problema, vai fazer o quê? Não perca o sentido da vida, você não está aqui para crescer somente, né, na vida material. Se der certo, maravilha, mas se não der certo, o seu foco é outro, né? E aí, quando a gente fala de países capitalistas, é porque nós estamos citando o nosso país, né? Mas os países socialistas vivem a mesma crise, porque aquilo que se dizia que é para o bem comum de todos, no fundo, é para o bem comum somente dos poderosos. A gente vê isso nos países socialistas, né? Então, assim, não perca a sua verdadeira identidade. A sua identidade tem que estar firmada em Cristo. E aí, essa consciência de que você é um cristão e que Cristo vive em você e nada mais importa, te livra das comparações sociais, de você olhar o seu irmão e pensar, eu queria ser igual a ele, né? Dos sentimentos de inferioridade, eu sou inferior porque eu não tenho o estudo que ele tem, ou eu não tenho o conhecimento que ele tem, eu não tenho o dinheiro que ele tem. Então, isso vai te livrar também desse sentimento de inferioridade e das crises de propósito. Você não vai ser uma pessoa sem propósito, você vai ter sempre um como, tá? Um porquê. Então, você será uma pessoa com propósito na sua vida. A missão e o propósito, eles são os pilares da saúde emocional. E a saúde emocional, ela não depende apenas da ausência de problemas, mas do cultivo de uma vida com propósito. Jesus, ele nos mostra, né, o maior exemplo. Ele viveu para amar. Está lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Então, as pessoas que acham que ser feliz emocionalmente é viver sem problema, ele está enganado, porque nesse mundo ninguém vive sem problemas, né? Pensa aí no problema pior que está acontecendo na sua vida. Pois é, dá para ter saúde mental mesmo enfrentando esse problema. É possível, você só precisa tomar a iniciativa, enfrentar, entre aspas, os demônios da sua vida. Só que você não consegue sozinho, ninguém consegue sozinho. Aí você tem que estar ali firmado, né, segurando o braço forte de Cristo. Aí sim você consegue ser um vencedor. E pode ter certeza, se você tomar essa decisão, Jesus Cristo cumpre a parte dele. Ele não falha. O livro Caminho a Cristo, na página 77, Ellen White diz assim: nada contribui mais para fortalecer o intelecto do que o esforço de aprender os grandes temas da verdade e do dever. Quer fortalecer seu intelecto? Quer ter saúde mental? Quer ter um sentido na sua vida? Estude os grandes temas da verdade e do dever. Leia sempre a palavra de Deus. Observe sempre os 10 mandamentos. Procure sempre saber o que Cristo quer de você hoje. E você vai perceber que se você der um sentido à sua vida, sua mente, ela estará
fortalecida. Você vai conseguir sair de qualquer situação ruim. E podemos colocar uma aplicação prática nisso. Eu preciso descobrir um propósito maior do que a própria existência, por exemplo, servir, ajudar, amar. É difícil amar nos dias de hoje. O mundo é um mundo egoísta, um mundo interesseiro, mas eu preciso aprender o dom do amar. Eu tenho que amar o meu próximo. E não importa se o próximo é alguém que está tentando me prejudicar. Às vezes é assim que acontece. Às vezes o meu próximo passa o tempo todo tentando me derrubar. Mas eu não posso fazer a mesma coisa, devolver com a mesma moeda. E aí eu tenho que aprender a amá-lo. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que ser servo. Eu preciso para participar também ativamente na vida espiritual e comunitária. O que você está fazendo pela sua igreja? Quais são as atividades que você desenvolve na sua igreja? Você precisa participar ativamente. Você não pode se conformar em ser apenas um membro de banco, né? Ah, mas eu não tenho leitura. Alguma coisa você consegue fazer. Alguma coisa. Pense aí na sua igreja e pense em que você seria útil dentro da sua igreja. Se você tem o dom de pregar, pregue. Se você tem o dom de cantar, cante. Se você tem o dom de orar, participe dos cultos de oração. Se você tem o dom missionário, pegue os folhetinhos e vá fazer o trabalho missionário. Não espere que o diretor missionário faça um mutirão para que isso aconteça. Apenas pegue esses folhetinhos e saia de rua em rua cumprindo a sua missão. Isso te dá propósito, te dá sentido. Então eu preciso exercitar a minha fé. E eu exercitando a minha fé, eu terei uma força motivadora durante as lutas da vida. Então, quando você exercita a fé, não quer dizer que as provas somem, as provas vão continuar lá, mas a sua mente está preparada para superar as dificuldades que vêm no dia a dia, porque você está com um foco maior, o seu objetivo é maior. Então, esses problemas da vida aqui vão passar. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você tem como resolver um problema, para que se preocupar? E se você não tem como resolver um problema, para que se preocupar? Entendeu? Então, se não tem como, não tem como. E se tem como, maravilha, Deus seja louvado. Então, a preocupação é que gera ansiedade, e uma ansiedade desnecessária. Planeje a sua vida que você vai encontrar o caminho para a resolução dos seus problemas. Uma vida planejada faz toda a diferença, dá sentido, né? Agora, a humanidade vive desesperada porque a maioria das pessoas não tem planejamento. Não tem planejamento financeiro, tá? Não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 20 mil reais. Se você não tem planejamento financeiro, você passa necessidade. Eu morei em Brasília por muito tempo e conheci pessoas que ganhavam grandes somas de dinheiro. E, no entanto, essas pessoas viviam apertadas todos os meses, porque não tinham planejamento financeiro. E conheço pessoas que ganham bem pouquinho, mas quando aparece uma situação, eles estão preparados, porque eles aprenderam a economizar, aprenderam a viver dentro daquilo que eles ganham. E eu acho que esse é o maior desafio no mundo financeiro, né? Principalmente nas famílias. Nós muitas vezes queremos viver um padrão de vida e precisamos ser honestos com isso. Se você começar a arrumar desculpas, infelizmente você não vai encontrar solução. Mas às vezes nós queremos um padrão de vida que está acima do nosso ganho. E aí começa a vir os apertos, as dificuldades, os problemas. E aí nós justificamos dizendo eu ganho pouco. E na realidade o problema não é que você ganha pouco, é que o seu padrão de vida está acima do que você ganha. Eu quero melhorar o meu padrão de vida? Nenhum problema nisso. Todos podemos melhorar. Mas aí então eu vou criar estratégias para ganhar um pouquinho mais. Se eu tenho um emprego que ganho X, então eu vou fazer um bico, né, alguma coisa a mais para ganhar um pouquinho mais. E aí eu melhoro o meu padrão de vida. Mas eu não posso querer um padrão de vida maior com um ganho
que me limita em relação ao padrão de vida. E aí eu atrapalho tudo. E aí você perde o sentido da vida. Você entra em depressão, você começa a se vitimizar, começa a se colocar em uma situação de uma vítima, de alguém que está sofrendo, que não é reconhecido, e por aí vai. E nada disso ajuda o seu interior. Nada disso vai ajudar a fortalecer a sua vida. Então, eu creio que a esperança é o foco, é a força que sustenta. Romanos capítulo 15 e o verso 13 diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, a esperança cristã, ela não é apenas uma expectativa de dias melhores, mas a certeza de que nossa vida está nas mãos de Deus. A esperança desse mundo é uma esperança vã, porque você passa a viver achando que dias melhores virão, e sejamos honestos, muitas vezes esses dias não vêm, né? Às vezes vem, mas às vezes não vem. Mas a esperança cristã, ela é diferente, porque ela é a certeza, não é uma expectativa, é a certeza de que nossa vida está nas mãos de Deus e que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu não vou me conformar com situações ruins, eu vou lutar, mas eu tenho a certeza de que Deus está escolhendo o melhor para mim. O pai da logoterapia, né, o que eu citei agora há pouco, o psiquiatra Frank, ele também dizia que a esperança protege contra o desespero, mesmo em situações limite. E olha que ele viveu em um período de guerra, né, e viveu em campos de concentração. Mas ele diz: a esperança te protege do desespero. Percebe que tem muita gente desesperada aí no mundo nos dias de hoje? Pois é, a esperança protege do desespero, mesmo em situações limite. Então você precisa ter um sentido na sua vida, e esse sentido é a esperança de que Deus está ao seu lado, Deus está te fortalecendo, Deus te promete uma vida infinitamente melhor do que essa, Deus, ele te ajuda nos momentos de dificuldade. A esperança, ela é um fator de saúde mental e é reconhecido pela psicologia positiva e pelas tradições espirituais. Então, tanto as igrejas quanto a psicologia, ela mostra que isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: a esperança e o propósito são pilares fundamentais para uma vida saudável, emocional e espiritualmente. A logoterapia nos mostra que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento quando encontra sentido. Então você pode sim suportar qualquer sofrimento, você só precisa encontrar o sentido para a sua vida. As pessoas que se perdem em vícios é porque perderam o sentido da vida. A fé cristã nos revela que este sentido encontra sua plenitude em Cristo. O sentido da vida não pode ser material, porque o material ele acaba. O material ele vence esse detalhe aí quando as pessoas colocam na sua vida. O material ele é perecível. O verdadeiro sentido da vida está em reconhecer Cristo como seu Salvador. E esse reconhecer não pode ser só da boca para fora, mas tem que vir do coração. Você tem que deixar bem claro: Senhor, tu és o dono do meu coração. E daqui para frente não sou eu mais quem vive, mas é você quem vive em mim. E eu quero deixar uma mensagem final. Primeiramente, agradecer aí a todos os que organizaram essa nossa programação de saúde, né? Esse nosso seminário. Foram 7 encontros maravilhosos. Eu tive um privilégio, né, de poder compartilhar do material que a gente organizou com carinho. Quero agradecer a cada um, né, que ligou a sua câmerazinha e que assistiu essa programação. Eu espero que, por menor que seja a influência, qualquer uma dessas mensagens tenha feito a diferença na sua vida. E quero deixar uma mensagem final. Cada um de nós foi criado com identidade, com missão e com propósito. Quando compreendemos isso,
nossa saúde mental se fortalece, nossa vida ganha direção e encontramos a verdadeira paz. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nas dificuldades, nos desafios que você enfrenta e nunca se esqueça, encontre um sentido para a sua vida. E, para finalizar, agradecer muito a minha irmã Alexandra pela oportunidade, a gente conversou sobre esse seminário e aqui estamos concluindo esse seminário. Então, muito obrigado, irmã Alexandra, e a todos os que organizam aí a programação desta igreja online, né, maravilhosa. Amém?